Eu quero trazer aqui uma palavra nesse início de setembro sobre o que nós temos no Brasil, especialmente no Brasil, sobre os menos evangelizados. Nós estamos falando de missões nacionais, começando com pensando em missões nacionais. Então, quem são os, digamos assim, menos evangelizados que nós temos no Brasil? Um sujeito chamado Márcio Schmidl, é um teólogo graduado em antropologia intercultural, missionário coordenador do Departamento de Alianças Estratégicas da Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Ele coordena outras iniciativas também. Ele atua entre indígenas desde 1994. Ele trabalha também com a editora Ultimato, que publica o que ele tem feito de levantamento, que é interessante, que eu estou trazendo como base dessa publicação para nosso entendimento de hoje, como vamos pensar um pouco nesse quadro que se apresenta diante de nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar de um quadro geral. Antes disso, porém, eu quero dizer o seguinte, que Deus deu uma missão à igreja, chamou a igreja toda. E se a igreja toda, eu e você estamos incluídos. Deus chamou a igreja toda para proclamar todo o evangelho, não evangelho distorcido, mas todo o evangelho. E esse evangelho a ser pregado em todo o mundo, para todas as pessoas. Deus chama a igreja toda para anunciar todo o evangelho em todo o mundo. Todos, né? Toda a igreja, todo o evangelho em todo o mundo. Existem ainda mais de 2.000 povos no mundo sem um conhecimento pleno do evangelho. Ou seja, por que não é conhecimento pleno? Quando Filipe encontrou o eunuco no caminho de Gaza, Filipe perguntou: afinal, você entende o que você está lendo? Eu disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então tem muita gente que tem algum conhecimento, mas não sabe, não ouviu uma explicação devida e por isso não tem pleno conhecimento do evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem um único versículo bíblico traduzido na língua deles. Ainda, nos dias de hoje. E 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, pelo menos não a fundo, a exemplo do eunuco a quem Filipe se dirige. Então esse é o quadro que se apresenta em nível mundial. Agora, como o Brasil está no mundo, nós estamos dentro desse quadro também e tem a ver conosco. Então, no Brasil, e esse é o nosso foco hoje, há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados, sendo 7 desses segmentos socioculturais e 1 socioeconômico. Primeiro deles, os indígenas. O Brasil conta com 117 etnias sem a presença missionária, sem o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Essas etnias indígenas, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se pelo Brasil todo, os mais diferentes cantos e recantos, com forte concentração no norte e nordeste, é claro, mas eles podem estar em outros lugares também no Brasil. Então, indígenas é o primeiro grupo. Segundo, os ribeirinhos. Os grandes rios, principalmente na Amazônia, nós temos, portanto, nessa bacia amazônica, cerca de 37.000 comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades, das 37.000 que existem. Cerca de 10.000 não têm trabalho evangélico.
Terceiro grupo são os ciganos. Ciganos. Sobretudo a etnia Calon. Nós temos no Brasil várias etnias. As principais delas são Rom, Sinti e essa terceira, Calon. Há nessa etnia Calon cerca de 700 mil ciganos no Brasil. Vai anotando esses números aí. Cerca de 700 mil ciganos da etnia Calon. E somente cerca de 1.000 se declaram crentes em Jesus. Fez as contas, quantos restam para serem alcançados? Os ciganos, eles se espalham por todo o território nacional, nas grandes, pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades, hoje aqui, amanhã acolá, seminômades ou também sedentárias. Hoje também tem isso, eles constroem casas e ficam ali já fixos. Eu estou aí contando o tempo para trazer o pastor Robelito, pastor doutor Robelito, hoje formado em Direito também, cigano. Nós já o conhecemos em parte pela live que nós fizemos com ele, mas eu quero trazê-lo aqui, ele e a esposa dele, pessoalmente aqui, para nós conhecermos mais de perto como é que é, inclusive conhecer melhor como funciona a vida deles e como é que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que o Evangelho avance nesse grupo social que nós temos aí. É um dos grupos sociais. Quarto grupo é o sertanejo. E louvamos a Deus por tudo que tem ocorrido no sertão e o que tem ocorrido com os sertanejos nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados, muitas igrejas plantadas nesses assentamentos. Porém, ainda há cerca de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. 6.000. Eu espero que os nossos líderes de missões aqui estejam anotando esses detalhes aí, porque depois a gente vai cobrar isso aí. Quinto, quilombolas. Formado por comunidades de afrodescendentes que se alojam em áreas muito remotas ou não tão remotas nos últimos 200 anos. Há possivelmente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. Falando mais de perto, vale registrar que aqui em Salvador, capital da Bahia, estado do Brasil, de um dos estados brasileiros, conta com mais quilombolas que qualquer outro estado. E de acordo com o Conselho Estadual de Quilombolas da Bahia, o estado tem 937 comunidades certificadas. O número total estaria em torno de 1.500. Esses são dados recentes, datam de 27/7/2023. Por aí, então, podemos ver que ainda há muito a fazer, muito a ser conquistado. E nós temos quilombolas pertinho da gente aqui. Eu vou ver se alguém sabe o endereço de algum aqui. Rua da Mangueira, em Paripe. Alguém sabe onde é que fica? Quilombola, Aldeia de Tubarão. Fica na Rua da Mangueira, aqui em Paripe. Viu? Outro, Quilombo do Tororó, em São Tomé de Paripe. Portanto, vizinho aqui. Só estando 2, que a gente pode ir andando, não precisa nem de carro. Viu? Desafio. Agora, não sei o que tem sido feito nesses quilombolas, eu só sei que eles existem, eles estão por aí. E a gente está aí pertinho, do lado, portanto, ao alcance da gente. Então, Aldeia Colombo de Tubarão e Colombo do Tororó, que é São Tomé de Paripe,
um local conhecido como Caribe do Subúrbio, lá em São Tomé. Sexto grupo, os imigrantes. Nós falávamos dos letos imigrantes, mas tem outros. Tem pelo menos mais de 100 países bem representados aqui por meio de imigrantes ao longo do tempo. Ou seja, que esse pessoal está há muito tempo no Brasil. Vários deles estão há muitos anos, muitas décadas já aqui no Brasil. E há uma população de 300 mil pessoas que são pessoas que vêm de outros países. Dentre esses, 27 países são onde não há liberdade plena religiosa na pátria deles. Ou seja, fica até difícil, por exemplo, de chegar com um missionário nessas terras. Agora, vai ser possível, com certeza será possível, evangelizar esses que aqui estão, aqui no Brasil, que aqui chegaram, e se tornariam, digamos, missionários autóctones. Eles próprios voltariam para a sua terra, sendo então mais fácil para eles a penetração na sua terra, porque um missionário estrangeiro, ou seja, não da terra, seria dificilmente ser aceito naquelas terras, que são países onde o evangelho não é livremente anunciado. Alguns desses países. Então, é outro desafio. Esses imigrantes, eu diria assim, mais facilmente encontrados seriam nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e também Foz do Iguaçu, por causa da questão da tríplice fronteira, mais fácil de serem encontrados os imigrantes. Sétimo grupo, os surdos. Surdos. Pessoas com limitação de comunicação. Há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país. Estou falando aqui 9 milhões de pessoas surdos, com dificuldade de comunicação em nosso país. E menos de 1% se declara crente em Jesus Cristo. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para surdos em todo o território nacional. Sempre quando eu estou numa igreja, como estive essa semana com Jussara na igreja na IBAN, eu vejo lá alguém traduzindo a mensagem para surdos que lá estão naquele trabalho. E eu perguntei agora, não sei se a Jussara percebeu, mas eu perguntei para uma das tradutoras lá, onde é que alguém pode fazer um curso? Ela disse, olha, não tem mais cursos sendo dados para Libras, né? Para alguém que possa traduzir Libras. Mas na internet tem. Então, fica aqui o desafio. Eu fico me perguntando, nós não temos surdo aqui porque não tem tradutor? Ou não tem tradutor porque não tem surdos? Alguém conhece o surdo? Porque eles se comunicam. Se trouxer um surdo aqui, tiver alguém que traduza para ele, ele vai trazer 2, 3, 4 da semana que vem. Eles têm uma comunicação extraordinária, muito mais do que se possa imaginar. A facilidade com que eles têm de se comunicarem e de honrarem a presença deles aqui. Então, a pergunta continua sendo, não temos surdos aqui porque não tem tradutor? Ou não tem tradutor porque não tem surdos? Precisa ter primeiro o tradutor, viu? Senão o coitado vai ficar aí sem acompanhar nada, se não tiver tradutor. Alguém que entenda da linguagem de Libras. Fica aí o desafio, mais uma vez. A moça me disse lá, na internet tem curso. Mas eu já tentei aprender, realmente não é o meu forte. Mas eu sei que tem gente que tem facilidade. Teve um tempo que a Ana Paula estava bem encaminhada nisso aí. Né? Fica aí o desafio. Quem sabe, tendo alguém que traduza, nós tenhamos também possibilidade de trazer quem esteja surdo. Bom, esses foram os 7. O oitavo é um grupo que não é sociocultural, e sim socioeconômico. É o grupo que divide os dois extremos.
os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. As duas extremidades. As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é expressivamente maior nas escalas socioeconômicas que se encontram no meio dos dois pontos, não nas extremidades. As duas extremidades têm mostrado dificuldade para a penetração da mensagem do Evangelho. Portanto, são outro grupo de desafio para a evangelização do país. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos. Temos assim, mais aqui no meio, nem tão numa ponta e nem tanto na outra ponta. Portanto, essas duas extremidades, esse grupo socioeconômico, são outros, portanto, desafios para a evangelização na pátria. Então, a Igreja de Cristo, ela foi chamada para ser o sal da terra e luz do mundo. Ela precisa ser sal e luz onde ela estiver. Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 28 e 19, ele diz: eu estarei convosco, vocês devem ser minhas testemunhas, vocês devem fazer discípulos, vocês devem fazer assim, 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 batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele diz: vocês não estarão sozinhos, eu estou convosco, eu estou convosco. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós já vimos lá na introdução, Deus chamou toda a igreja, para proclamar todo o Evangelho a todo mundo. Toda a igreja envolve a mim e a você. Toda a igreja, todo o Evangelho, a Bíblia de capa a capa, que ela ensina a respeito de tudo isso, a todo mundo. Eu citei aqui 8 grupos, destaques, mas certamente não se resume a esses 8 grupos. Outros há por aí que precisam ser alcançados. Esses são grupos que mais precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E isso é uma coisa interessante que nós temos mais aqui, que a palavra de Deus nos mostra. Além dos 3 todos, toda a igreja, todo o Evangelho para todo mundo, a igreja ainda recebeu uma outra missão, muito importante nesse contexto. Essa outra missão é a seguinte: anunciar o Evangelho onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Ou seja, dar preferência ao anúncio do Evangelho onde esse ainda não foi anunciado. Aliás, é o apóstolo Paulo que nos ensina e nos ajuda nesse sentido, quando ele escreve em Romanos capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: sempre me propus anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Ou seja, se outro alguém já passou por lá e pregou o Evangelho, e foi pregado de forma coerente, então por que eu vou investir naquele local? Eu vou para um outro lugar onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Essa deve ser a nossa prioridade. Então, esses 8 segmentos, essas 8 fronteiras e os seus desafios, elas podem e devem ser superados. São 8 preciosas oportunidades de envolvimento para o cumprimento do ide e fazer discípulos, que Jesus nos deixou. E como igreja de Cristo que somos, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer? Voltando ao teólogo, professor e missionário, pastor Márcio Schmidl, ele tem algumas sugestões, algumas ações a partir da igreja para o envolvimento do alcance desses segmentos. O primeiro deles é orar.
Orar ao Senhor por direcionamento e envolvimento efetivo, não de um ou de outro, mas do envolvimento geral da igreja. Segundo, compartilhar as necessidades entre os grupos e departamentos da igreja, buscando o despertamento do corpo de Cristo. Outra vez, a participação de todos. Terceiro, desafiar a igreja a se envolver e enviar novos missionários para o plantio de novas igrejas, onde essas ainda não foram plantadas. Quarto, apoiar ministérios de formação de obreiros nos mais diferentes segmentos onde essa formação existe. Adotar em oração o sustento de missionários e obreiros que com eles trabalham. Esse é o quinto. E o sexto, realizar parcerias com iniciativas já em andamento entre eles. Sétimo, interceder continuamente por sinceras conversões, que possam também logo logo se tornar missionários. E ainda, cooperar com quaisquer ações que alcancem e fortaleçam a unidade do corpo de Cristo entre esses segmentos. Então, a oração nossa deve ser que o Senhor da missão levante mais trabalhadores para a sua seara e multiplique o número dos que são enviados. Quem sabe você e eu. Portanto, esse é, portanto, o momento de orar pelo mundo sem Cristo. É tempo de fazer o que Jesus disse. Quem lança mão do arado e olha para trás, não está apto. É precisar estar firme para seguir em frente. Não tem como olhar para trás. Porque olhar para trás, você não vai conseguir fazer um sulco correto no seu trabalho de arar a terra. Precisa olhar para frente. 8 grupos em destaque, como eu já disse, não são os únicos. Apenas para a gente ter uma ideia. E como podemos perceber, alguns deles estão aqui bem pertinho. Bem próximos. Primeiro que eu comecei a falar foi os indígenas, tem um de índio passando aqui na frente sempre. Quer mais perto que isso? Dois quilombos aqui próximo, bem próximo. Apenas como exemplo. Ciganos estão por aí. Como são nômades, vão e voltam, mas passam por aí para a gente. Tanto desafio não falta. Esse mês de missões que está começando é desafiador. Deus chama toda a igreja para levar todo o evangelho a todas as pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu confiaste a nós essa missão. Nós precisamos, ó Deus, da Tua capacitação para a realização da obra. Dá-nos, ó Deus, forças e condições de sermos vencedores, de vencermos as barreiras, as dificuldades que se nos apresentam, para que nós não venhamos a esmorecer, mas de cabeça erguida possamos seguir em frente, Pai. E que o Teu trabalho não sofra solução de continuidade, mas que nós possamos anunciar, todos nós, possamos anunciar todo o Evangelho a todas as pessoas com quem estivermos em contato. Nós agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém.